desculpem, mas a foto está muito... essas fotos, depois, se quiserem ver aqui no computador, são as fotos dos eventos, né, em que nós convidamos. Esse aqui é o dia lá desse encontro, em que nós ouvimos, né, esses usuários, essas pessoas que estão frequentando o CAPS-AD. Muitos deles não mais frequentam, desistiram do tratamento, e eu pedi para que o CAPS resgatasse todos os atuais, resgatassem aqueles também que abandonaram a frequência, né, a unidade. E muitos deles que tinham abandonado, eles compareceram e puderam ser ouvidos. E quando ouvimos, a perspectiva deles muda muito. E aí que é o trabalho da empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro, também sem deixar o meu lugar, né? Mas só me permitindo saber o que se passa, né, com essa pessoa aqui, para que talvez no meu ofício, quando eu tiver que conduzir, que eu conversar com essa pessoa, eu possa ter um respeito, né, esperado dele como cidadão, com a dignidade que ele merece. E aqui, essa frase, acho que não saiu nem aqui o nome da... Essa frase é a frase que a Fábia, a ex-estagiária e agora advogada sistêmica e presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Itajubá, ela sempre apresenta quando ela tem que falar sobre direito sistêmico. E aí ela fala assim, bem simplesmente: e se fosse com você ou com a sua família, qual o tipo de atendimento ou abordagem você preferiria? Né? Então é desse atendimento, dessa abordagem, dessa perspectiva. E se fosse comigo, com a minha família, se eu tivesse que chegar ao Ministério Público, ao Judiciário, a um advogado, né, a um profissional da ajuda, qual é o tipo de atendimento? O cartesiano, aquele que a gente já conhece, que ou é A ou é B, e que não existe uma terceira opção, né? Ou tem que ser preto ou tem que ser branco, ou pode ser tudo, pode ser além daquilo, né? Pode ser além, um passo à frente, um passo atrás, do lado, né? E eu costumo dizer que a vantagem do conteúdo sistêmico, por isso que nas audiências do Ministério Público, sempre que possível, eu peço o comparecimento de todos os membros do núcleo familiar. Às vezes, por vezes, eu tenho que fazer no auditório do Ministério Público, porque tem aquelas famílias numerosas, né? Mas por quê? Porque quanto mais forem os recursos, maior é a amplitude da minha visão. Então, cada um ali que comparece é uma perspectiva. E dentro dessa perspectiva ampliada, eu tenho mais recursos para, eventualmente, encontrar uma forma para amenizar aquele conflito ou resolvê-lo, né? E é tão interessante. Tá muito chato, gente? Se vocês quiserem perguntar. Quando nós trabalhamos com sistêmico, a gente vai ficando mais criativo. Nem eu acredito no que muitas vezes eu faço. Outro dia, apareceu uma senhora que ela vinha falar para mim assim: doutor, tira meu neto de casa. E aí eu falei assim: ok, então vou tentar marcar uma reunião. E ele vem? Ah, ele vem sim. Ele é muito educado, ele é muito obediente. Ok, então vamos conversar, né? Vamos. A senhora, o neto, o pai e eu. E ela inicialmente pediu: tira o meu neto de casa. Ok, então tá, se preciso a gente judicializa. E aí o neto chega, muito educado mesmo, e aí ela falou assim: doutor, eu gostaria que ele fosse embora, mas eu não quero mais tirá-lo de casa. Agora ele está bonzinho, né? Agora ele está bonzinho. Ok, só que o CREAS e os órgãos ali de
de atenção, já estavam me relatando que sumiam coisas de casa, que realmente era muito difícil a dinâmica daquela família e que a melhor coisa seria o afastamento dele do lar. Só que aí é que no meu ponto de vista é o seguinte: para eu entrar com uma medida de proteção, sendo aquela avó lúcida, ela é lúcida. Se ela não me autoriza a entrar com uma medida de proteção, eu não posso fazê-lo. Porque o fato dela ser uma pessoa idosa não a torna incapaz. E se ela tem a lucidez, se ela se comunica, e ela fala para mim, olha, eu não quero, quem sou eu para praticar um abuso, um atentado contra essa senhora? Porque propriedade dela, direito de ir e vir é dela, né? Ela não está, ela só está sendo perturbada, tendo seus pertences, né? Mas não está tendo, ela em nenhum momento sugeriu ou relatou prática de atos de violência. Então, o que eu faço aqui? E aí, quando a gente fala dos lugares, é muito interessante isso, porque quando começou a audiência, eu pedi para, olha, cada um senta aí, encontre seu lugar. Tá, encontraram um lugar lá. E aí aquela bagunça, aquela gritaria, ninguém conseguia falar. E aí eu falei assim, e eu fiz propositadamente isso, né? Cada um senta num lugar que entender. Aí depois eu peguei as cadeiras do auditório e enfileirei, coloquei assim. E aí é aquela ordem sistêmica, né? Então, assim, essa primeira cadeira da frente eu coloquei para o neto. Atrás do neto, a cadeira que representava uma cadeira do pai dele e da mãe dele. E atrás do pai dele, a cadeira da avó, essa avó, e do avô. Ok. Aí eu montei a estrutura das cadeiras. E aí eu falei assim, só para sentir ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí quando eu pedi, então, vocês experimentaram, sentaram ali. Agora eu quero fazer um teste. Então, neto, você pode sentar na primeira cadeira? O senhor, que é o pai, o senhor senta aqui na cadeira de trás, cadeira do pai. E a senhora, que é a avó, a senhora senta nessa cadeira aqui, porque a senhora é a maior, a senhora é grande, onde tudo começou. Depois veio o pai, a mãe, e depois veio o neto. Quando eu pedi para ela sentar na cadeira dela, de avó, ela não conseguia, ela ficava de pé assim, e ficava falando. Ela não conseguia sentar. Aí ela sentou. Mas sentou alguns segundos e se levantou. Ou seja, o que mostrou, e ela ficava olhando para a cadeira da frente, procurando o neto. Isso é uma dinâmica sistêmica. Quando a gente estuda o sistêmico, essa avó, ela estava se apoiando naquele neto, mas não simplesmente como neto. E como eu pude constatar isso? Quando vamos fazer um teste, aí eu pedi para o neto sentar na cadeira do lado, aqui era a cadeira dela, eu pedi para o neto sentar aqui na cadeira que seria supostamente do marido dela. Quando o neto sentou aqui, ela começou a chorar. E ela pegou no braço, grudou no braço dele e começou a chorar. E aí eu falei assim, como que é aí agora? Nossa, é tão bom. E aí eu falei assim, e o seu marido? Né? Aí ela começou a xingar. Nossa, aquele, com perdão da palavra, vou reproduzir a palavra, aquele desgraçado que me abandonou, que não sei o quê, eu tenho ódio dele. Aí eu entendi que a substituição, a projeção, né? Que naquela cadeira ela se sentia confortável porque ele estava ocupando o lugar que não era dele. E ele ocupando o lugar que era dele, é óbvio, né? Ele se sentindo na necessidade de estar na cadeira de outro, é óbvio que ele não tem paz dentro de si. E é óbvio que ele vai dar trabalho. E aquele pai dele que eu convoquei ali, né? Esse pai, ele apareceu recentemente, porque esse pai, a avó disse, quando esse neto nasceu, você não sabe cuidar do seu filho, eu vou cuidar. E é por isso que essa avó esse neto passou a morar com ela. Então, a questão da droga, gente,
importante, né? Quando eu digo do levantamento, da ausência do pai, é assim, o pai existe, mas qual que é o grau de vínculo, qual que é o grau de afetividade com esse pai? E aí, como eu disse, 50% é o pai e a mãe, né? 50%. Quando eu tenho um vazio aqui, um buraco, um vazio, eu vou procurar fora. E aí eu encontro, em tese, né? Em tese, eu encontro onde? No vício. E aí, quando os resultados da constelação, os dados da constelação familiar, revelam isso também, que a droga, né? Todo vício, né? Aí eu não estou dizendo só álcool e droga, todo vício. Hoje em dia, vício de internet, né? Celular, todo tipo de vício. Eu procuro suprir um vazio dentro de mim. E aí eu acredito que eu vou encontrar fora e não encontro. E aí dá o problema que dá, né? E esse é o indicativo, né, da questão que envolve as drogas. Outra questão interessante que eu vejo... Como finalizou essa constelação? Desculpa. Essa constelação finalizou eu explicando para esse rapaz, olha, você pode ajudar a sua avó do seu lugar de neto. O seu avô precisa ter respeitado o lugar dele. Ele faz parte da família. Ele tem um lugar. Por um dia, por um minuto que seja. Ele foi importante para esse sistema familiar. Sem esse avô, seu pai não teria nascido. E sem o seu pai, você não teria nascido também. Então, esse avô que foi excluído, né, que não tem um lugar naquela família, enquanto ele não tiver um lugar, essa família vai ter um emaranhamento, vai ter um problema ali, vai repercutir em algum conflito e de fato repercute. E aí, o interessante, por isso que eu digo, nem sempre é preciso constelar a postura nossa, olhar nosso sistêmico, em compreender o que está diante de nós. E aí, a gente fez um acordo, né? Esse neto falou assim, eu vou sair, me dá o prazo de 48 horas. Eu até duvidei, mas passadas 72 horas, esse neto veio até mim, veio com um currículo, olha doutor, eu saí, mas a minha avó, eu falei para a minha avó que eu viria aqui falar com o senhor, e a minha avó fez um pedido para o senhor, para eu voltar. Então olha a dinâmica, quem precisa mais aqui é a avó, né? Ela está precisando de fazer um trabalho. E aí ele veio com um currículo avisando que já tinha saído de casa. E para minha surpresa, isso não é história, né? Mas olha o que ele disse. Porque durante essas audiências eu falo, olha, o que eu estou fazendo aqui não é coisa de louco, não é coisa da minha cabeça não, viu? Tem estudo. Isso tem nomes de referência. E aí eu falei, inclusive, um deles é Bert Hellinger. Expliquei um pouquinho. E ele me disse, e agora eu sei quem é Bert Hellinger, doutor. Eu falei, mas como que você sabe? Não, isso eu não vou contar, mas agora eu sei quem é Bert Hellinger. E essa família nunca mais tive notícias de problemas com essa família. Então, tudo questão de... E eu não precisaria fazer ali aquele teste das cadeiras. Mas, assim, é um desafio para mim. Eu estou aprendendo, né? Eu estou tentando testar isso. Vamos ver se isso mesmo tem efetividade, né? E, assim, para minha surpresa, tem. E aquele rapaz que falou assim, olha, eu consegui sair do lugar, tanto é que eu estou na minha família agora. Então é muito, muito gratificante. E nós não estamos sós. Quando nós temos um sim aqui, né? Essa parceira, essa consteladora, porque Itajubá, eu estou no interior, comarca de 90 mil, Itajubá, cidade de 90 mil habitantes. Né? A probabilidade
probabilidade de eu encontrar uma consteladora familiar é bem pequena. E aí, num dos cursos, né, dessa formação sistêmica, alguém me diz: Elke, você que está com o carro lá de Itajubá? Sim, sou eu. Tem mais uma pessoa daqui de Itajubá. Eu falei: não tem. Como se eu conhecesse todo mundo, né? E aí ele falou: eu vou te apresentar. E aí ele me apresentou uma pessoa nascida em Itajubá, que mora em Santos hoje. E ela me disse o seguinte, e eu brinquei, né? Nossa, você é constelador em Santos. Eu estou procurando de uma profissional para fazer trabalho voluntário lá no Ministério Público. E você é de Itajubá? Ah, mas que pena que você só é nascida em Itajubá. Sabe o que ela me disse? Ela disse: eu sou de Itajubá, eu sou nascida em Itajubá e eu quero devolver tudo, retribuir tudo aquilo que as constelações familiares me possibilitaram na minha vida. E eu só estou esperando uma oportunidade para para retribuir, né? É a minha gratidão que eu tenho pelas constelações familiares, eu quero retribuir para a minha terra natal. E você me daria um grande presente se você me dissesse que eu pudesse fazer um trabalho voluntário lá na sua promotoria. E assim começou. Então, esse sim ao sistêmico, né? Quando tem um sim aqui, as coisas acontecem. Tanto acontece que, de novo, eu preciso enaltecer esse convite, né, de estar aqui. E eu gostaria de agradecer a escola por esse espaço, mais uma vez, né? O Dr. Silvio, a gente trouxe essa ideia e foi super bem acolhido, assim. Agradecer mesmo. E, doutor Elke, eu estou tão emocionada, meu coração muito feliz, assim. Acalenta mesmo, né? A gente vê que é possível a gente falar no mundo jurídico dessas questões. Somos humanos, todos humanos, né? A gente se trata de doutor, essas convenções, enfim, mas estamos todos aqui, todos temos nossos conflitos, nossas dores e todos que vêm pra gente também. Nós estamos todos juntos nisso, todos aprendendo e temos todos que nos dar as mãos. Então é muito emocionante. Eu queria só já deixar uma sugestão para a escola da gente fazer uma formação em CNV, né? Comunicação não violenta, que é uma ferramenta sensacional, assim, também pode ser muito transformadora nesse caminho de cultura de paz, de uma transformação global que a gente está vivendo mesmo. Então é o que eu, assim, de coração. E parabéns pelo seu trabalho. Então, assim, queria externar a minha gratidão por estar aqui, ao convite da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Silvio, muito obrigado pela acolhida, e eu só tenho a saudar a instituição, saudar essa terra abençoada, né, com muita alegria, respeito e gratidão pela oportunidade de estar aqui. Então, minha gratidão. Bem, renovar o agradecimento ao Dr. Elke, à doutora Rejane, agradecer a presença de todos e convidar para amanhã, né? Amanhã é a vivência prática, workshop de constelações familiares, com apresentação de casos de constelações no Ministério Público de Pernambuco. Serão apresentadas noções básicas das constelações familiares, realizadas vivências e constelações, além da apresentação do trabalho realizado com as constelações no Ministério Público, com o nosso estimado Dr. Diego Centelhas, terapeuta, constelador familiar, especialista em novas constelações familiares pelo Instituto de Madrid, Espanha. Em suma, um complementa o outro. Então não percam amanhã. Tá bom? Um grande abraço a todos.